Oi, gente, boa noite. Tá aqui vou começar agora a nossa primeira aula. Na verdade, é a continuação do que a gente estava vendo em sala. Como vocês sabem, a gente vai assistir essas aulas nesse método, tá? Online. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ter um espaço pra gente tirar essas dúvidas, tá? Então qualquer coisa me perguntem, tá certo? E aí, gente, tenha um pouco de paciência, que eu vou dar o meu melhor, tá certo? A gente parou falando sobre os tipos de hospitais, hospital universitário, unidade da saúde da família, como é que se enquadrava cada um. E aí a gente parou justamente nesse slide, onde ele coloca uma sequência da onde o paciente vai primeiro e como é que ele vai sendo encaminhado. Então, a porta de entrada para a saúde é através da unidade da saúde da família, que é o posto de saúde que está ali na nossa comunidade. Depois daquele posto de saúde, ele é encaminhado para o centro de saúde, que a gente chama de UPA. Da UPA, se houver a necessidade, ele vai para o centro de especialidade médica, que a gente chama de UPAE, que são as UPAs especializadas. Depois vem para a unidade mista, tá? Que normalmente são hospitais de pequeno porte. Hospital geral são hospitais de maior porte. E depois os hospitais universitários, que são para atendimento de grande complexidade, como o Oswaldo Cruz, Hospital da Restauração, Hospital das Clínicas, são hospitais universitários, tá? Deixa eu passar aqui. Classificação segundo esses aspectos. Hospital geral é aquele que é capacitado para assistir vários pacientes de várias modalidades clínicas e cirúrgicas. Por exemplo, não vai ser específico só de uma patologia. Eu tenho hospitais como o Pelópidas mesmo, que ele só tem duas especialidades, neuro e cardiologia. Então ele não se enquadraria no hospital geral, porque ele não tem várias modalidades clínicas e cirúrgicas, ele se limita. E aí ele pode ser limitado a um grupo etário. Por exemplo, eu tenho um hospital só infantil, mas eu atendo várias modalidades. Ou eu tenho para um determinado grupo, por exemplo, o hospital militar, só atende realmente esse pessoal da comunidade militar. Ele é um hospital geral, porque atende várias modalidades clínicas, mas ele se limita. Ou uma finalidade específica de hospital de ensino, por exemplo, o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele é um hospital geral, ele tem várias modalidades clínicas e cirúrgicas. Hospitais especializados, eles vão receber pacientes daquela especialidade. Eu tenho um hospital, aquele da Tamarineira, esqueci o nome, eu acho que é Ulisses Pernambucano. É só de psiquiatria. Eu tenho um hospital do câncer, que é só de oncologia. Então, ele vai ser capacitado para receber só de uma especialidade. Atualmente, a tendência é colocar os pacientes com qualquer tipo de patologia nos hospitais gerais. Mas, mesmo assim, ainda tem esses hospitais especializados. Classificação segundo o aspecto administrativo e de acordo com a propriedade e manutenção. Oficial, governamental e público é aquele que pertence ao governo federal, estadual ou municipal. Tem uma autarquia, governamental ou paraestatal, ou uma entidade econômica mista, federal, estadual ou municipal. Resumindo, o hospital ele pode ser de responsabilidade do governo, pode ser responsabilidade do estado e pode ser de responsabilidade do município. Hospital particular, ele pertence a uma pessoa jurídica, tá, de direito privado, onde vai ter só um grupo específico de pessoas. Desculpa, gente, eu tô doente, então de vez em quando vocês vão me ouvir tossindo, tá? O hospital particular só vai atender um determinado grupo de pessoas que são associados a ele. A decisão sobre o tipo de instituição de saúde a ser implantada será de acordo com os gestores, os técnicos da comunidade
envolvida. E o número de leito determina o porte. Ou seja, se um hospital tem até 50 leitos, ele é um hospital de pequeno porte. Se ele tem uma capacidade de 51 a 150 leitos, ele é de médio porte. Se ele tem de 151 a 500 leitos, ele é um hospital de grande porte. E também tem os hospitais de porte especial ou extra, que é aquele que tem a capacidade normal ou superior a 500 leitos. Então, tem alguns hospitais que vocês vão ver que realmente tem uma capacidade muito grande de atender uma grande quantidade de gente. Mas, lembrando que isso é quantidade de leito de forma geral, tá? Eu não estou dizendo que é leito só de UTI ou leito só de enfermaria, não. É geral. Leito por paciente, independente se vai ser clínica médica, clínica cirúrgica, UTI, tá certo? Terminologia hospitalar. Quando eu digo que um hospital é filantrópico, ele é uma instituição particular que tem como o protótipo a Santa Casa, ou seja, ele não visa lucro. Então, tudo o que é investido nele volta para o próprio hospital. Hospital beneficente é uma instituição que se constitui para beneficiar um grupo de cidadãos, de sócio-membro. Hospital não lucrativo é aquele que não visa lucro. Hospital de longa permanência é aquele que o tempo médio do paciente, em geral, ultrapassa 30 dias. Hospital de agudos ou curta permanência é aquele que o tempo médio de permanência não ultrapassa 30 dias. Hospital dia é uma modalidade de atendimento hospitalar onde o paciente só utiliza o dia para fim de tratamento ou reabilitação, ou seja, à noite ele não funciona. E hospital noite, no qual o paciente utiliza os serviços e o leito hospitalar apenas durante o período noturno, retirando-se durante o dia para o exercício de suas atividades. Ou seja, tem um hospital que funciona durante só o dia e vou ter um hospital que funciona só à noite. Claro que as urgências e emergências da vida são 24 horas. E aí não se encaixa nesse atendimento, não. Prontuário médico é um conjunto de documentos destinado ao registro dos cuidados médicos e paramédicos que são prestados ao paciente, desde a sua admissão até a alta, e isso a gente viu em processo de enfermagem. Unidades funcionais são os diversos ambientes que se caracterizam os setores e os grupos de atividade de cada atribuição, podendo ser unidade ambulatorial. Gente, no ambulatório, um paciente ele vai receber uma assistência, mas ele não vai necessitar de tratamento. É no ambulatório que é feito consulta, onde são aprazadas. Como assim aprazadas? Os profissionais colocam as datas da consulta. Não, você veio hoje, tá? Hoje é o quê? Dia 30. Você veio hoje dia 30, você vai voltar para cá daqui a 30 dias, ou seja, dia 30 de abril você volta aqui. Isso que significa ser aprazada. E o serviço pode oferecer e realizar cirurgias e exames em regime ambulatorial. Há procedimentos que a gente pode fazer no ambulatório, mas claro que tem procedimentos que a gente não tem como fazer no ambulatório, que a gente realmente precisa ir para um hospital de grande porte ou de médio porte. Então, o ambulatório é como se fosse um local onde a gente vai ter consulta, tá? Como se fosse não, né? Unidade de internação. Realiza atendimento imediato naqueles casos que tem risco de vida, urgência, emergência, e para clientes que necessitam de assistência programada para um período superior a 24 horas. Então, essa unidade de internação é aqueles pacientes em que precisam ser atendidos de uma forma mais rápida, que precisam de uma intervenção mais imediata, tá? Imediata, onde os profissionais precisam agir porque pode correr risco de vida. E aí a permanência dele no hospital normalmente passa das 24 horas. Ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é uma organização que tem características próprias, que vai se diferir de outras instituições.
Muitas de suas áreas funcionais devem ser interdependentes e se interrelacionarem, de forma a propiciar um funcionamento eficiente de todos os componentes, de uma maneira que compõe um todo e não apenas um somatório de partes desagregadas. O que é que ele quis dizer, gente? O hospital, ele tem que ter várias áreas. Por exemplo, recepção, emergência, a área da enfermaria, a sala de medicação, setor de internamento, UTI, bloco cirúrgico, CME. Todos eles têm que ser interdependentes, mas ele vai ter que também se relacionar um com o outro. Ou seja, para eu chegar na emergência, eu passo pela recepção. Para eu ser medicada, eu passo pelo consultório médico. Então, tudo isso tem que ser agregado e não desagregado. Ele tem que compor um todo, tem que somar, tá? Qual é o objetivo? Proporcionar uma assistência adequada aos pacientes dentro do limite conhecido da tecnologia médica, organização das atividades e dos limites de recursos institucionais, que muitas vezes, gente, são realmente escassos, tá? Há instituições que, por exemplo, como eu já presenciei lá no, que eu acho que eu já até contei para vocês, lá no Hospital Evangélico, do paciente precisar de um respirador e não ter. Isso foi num domingo, chegou na quinta-feira, ele não foi transferido e veio a falecer. Ele precisava ser entubado e não tinha como ser entubado. Então, infelizmente, nem todos os hospitais realmente se dispõem de recursos que deveria ter. O hospital deve assegurar ao paciente uma melhor assistência através de uma melhor organização do corpo clínico. Corpo clínico é os profissionais do hospital, tá? Da assistência de pessoal competente e de serviços complementares de diagnóstico e tratamento. Ou seja, eu tenho que ter profissionais qualificados, profissionais treinados para atender a esse paciente de um todo, do que ele precisar. Eu preciso de uma radiografia. Eu tenho que ter lá um técnico de radiografia competente para realizar tal função. Em toda a instituição, ele deve haver um organismo, um elemento que se encarrega das suas normas administrativas. Um indivíduo ou grupo que planeje e dita a política da empresa, que a empresa irá servir. E aí, gente, é uma parte mais administrativa que, graças a Deus, a gente só faz seguir. A gente não elabora nem nada. Então, o hospital ele é dirigido por um conselho administrativo, onde tem o diretor, tá? Este não tem possibilidade de executar todas as funções. Então, ele acaba atribuindo funções a um grupo, tanto que no hospital o diretor ele não tem condição de chefiar todos os setores, não. Então, cada setor ele vai ter um chefe que vai responder a esse diretor. Então, na UTI, eu vou ter um chefe de UTI. No setor de enfermaria, eu vou ter um chefe. Normalmente, esses chefes, quando é assim, de UTI, tem o chefe em relação... normalmente é um enfermeiro, que aí é o chefe da UTI. Tem um chefe do bloco cirúrgico. Mas também eu tenho um chefe da manutenção do hospital, que vai ser o diretor de manutenção do hospital. Então, eu tenho o diretor geral, que sob o comando dele vão ter várias pessoas chefiando isso. Portanto, o hospital ele é organizado em 3 grandes divisões. Divisão médica, de enfermagem, técnica e administrativa, tá? Essas divisões são realmente de extrema importância, porque cada qual na sua função, senão embanana tudo. A divisão médica é aquela formada pelo corpo médico do hospital, tá? É mais ou menos desenvolvida de acordo com a finalidade da instituição e com a possibilidade da comunidade. Quem é que faz parte? Clínica médica, clínica cirúrgica, especializada, no caso um neurologista, um oncologista, serviço auxiliar, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, radiologista, anestesista, serviço de fisioterapia, serviço de anatomia patológica, banco de sangue, tá? Essa é a divisão médica por quem é formado. A divisão dos serviços técnicos é aqueles que colaboram diretamente com o médico para desempenhar
a eficiência daquela atividade. E aí vem enfermagem, nutrição, serviço social, arquivo médico e estatística, farmácia, odontologia, sendo que farmácia e odontologia podem também pertencer à divisão médica. A de serviços administrativos é composta por protocolo, arquivo, tesouraria, contabilidade, lavanderia, almoxarifado, serviços gerais. Então, isso que faz parte do serviço administrativo. A divisão de enfermagem ela é interrelacionada praticamente com todos os serviços hospitalares. E aí, lembrando que a gente também desempenha muito papel burocrático também, onde a gente desempenha reunião administrativa periódica das chefias do serviço, que é importante para que as técnicas sejam padronizadas, para que ocorra uma harmonia entre os setores, entre os funcionários, tá? E aí, para que todos esses setores funcionem bem, é necessária a elaboração e instituição de norma. Todo lugar tem que ter uma norma, tem que ter uma rotina, porque se cada um fizer o que quer, acaba virando uma bagunça. E aí a gente vai ver agora alguns instrumentos de organização. Ações organizacionais são documentos, atos organizacionais são documentos onde vai estabelecer norma, regra, diretrizes básicas com o objetivo de uniformizar a execução das tarefas, ou seja, todas as áreas dos hospitais vão seguir uma diretriz só. Tipos de atos normativos. Estatuto é um conjunto de norma básica que rege a instituição, definindo seus objetivos e a sua organização. Vou dar um exemplo fora do âmbito hospitalar. Quem mora em condomínio, por exemplo, tem o estatuto do condomínio. Nesse estatuto tem as regras, tem as normas, tem o que se pode e o que se não pode fazer. No hospital é a mesma coisa. Regulamento esclarece e completa o estatuto, ou seja, uma forma de complementar essas normas. É normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula esse estatuto. O regulamento contém as diretrizes básicas da organização de saúde, tá? Porque cada hospital, claro que cada um tem seu funcionamento, é diferente. Mas também tem uma diretriz que é básica na organização de saúde, que aí vai servir para todos os hospitais. Regimento. Um regimento específico, dispositivos regulamentares, interpreta e complementa o regulamento. Então eu tenho aí o estatuto, né, que complementa esse também regulamento. Ele é um ato normativo aprovado pela administração, ele é flexível e contém diretrizes básicas de funcionamento. Quando ele diz de caráter flexível, é porque esse regimento ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, tá? Manuais administrativos e técnicos. Manual é uma coleção de instruções em longo prazo, reunido dentro de uma capa classificadora, provida de índice e preparado para ser utilizado como referência no local de trabalho. Qual é o objetivo desse manual? Aí vocês pensam assim, quando a gente compra algum produto, um celular, por exemplo, no celular ele vem com um manual, onde ele vai ter instruções dentro desse manual. No hospital também a gente tem esse manual, onde o objetivo dele é prestar informações sobre as atividades desenvolvidas dos funcionários, fornecer subsídios para treinamento desses funcionários recém-admitidos, porque todo hospital, todo funcionário que é recém-admitido no hospital, ele passa por uma fase de treinamento, define as responsabilidades e deveres de cada categoria do profissional, coordena as funções do serviço de enfermagem com outros setores, tá? A enfermagem está muito mesclada, está muito envolvida com outros serviços. Normatizar e uniformizar direitos e deveres e ações dos funcionários. Conteúdo dos manuais, atos decisórios, resoluções, ato normativos como estatuto, regulamento, regimento, de acordo com a necessidade da informação existente na unidade onde será implantado. Regulamento do hospital, regimento do serviço de enfermagem, filosofia do serviço, a planta física da unidade e a descrição do que cada um da equipe deve realizar. Normas, rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal, a assistência que deve ser prestada ao material, descrição e funcionamento do equipamento,
previsão de materiais de consumo, quadro do pessoal, as orientações específicas para o preparo dos elementos da equipe de enfermagem, impressos utilizados na unidade e orientações para o seu procedimento, direitos e deveres também em relação à equipe de enfermagem. Entende-se por manual de enfermagem um instrumento que reúne de forma sistematizada norma, rotina, procedimento que é necessário para a ação da gente. Os tipos de manuais, ele pode ser manual de norma, rotina, procedimento, manual de educação e serviço, manual do funcionário e manual de formulário. Características dos manuais: esclarecer dúvida, orientar a execução das ações de enfermagem, pode também ser submetido a uma análise crítica, tá? Sempre que necessário, certo? E tem que facilitar a vida da gente e não complicar, bloqueando as nossas atividades, as nossas ações. O que são normas? É um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimento, método, organização que é utilizado no dia a dia da gente no trabalho. São leis, guias que definem a ação de enfermagem, quando e como fazer. Exemplo de normas: o funcionário de enfermagem deve estar na unidade com uniforme às 7 horas da manhã. Por quê? Porque seu plantão inicia às 7 horas da manhã. Todo acidente ocorrido com o pessoal de enfermagem durante a realização da atividade deve ser imediatamente informado à chefia de enfermagem. O material para o exame laboratorial de rotina deve ser encaminhado ao laboratório diariamente até as 9 horas da manhã. Então, isso são normas que a gente, como funcionário, teria que obedecer se tivesse essas normas no âmbito do hospital, tá? Todo paciente cardíaco deverá ser pesado diariamente pelo técnico de enfermagem que cuida do paciente. Então, é uma norma que a gente tem que seguir. A tomada de peso do paciente somente poderá ser feita após a verificação da calibragem da balança. As balanças, ela tem uma coisa chamada tara, apesar de que hoje a gente tem a balança digital, então isso não acontece tanto na questão da calibragem da balança, mas aquelas balanças antigas que a gente viu lá no laboratório da escola, ela tem que ser tarada, ela tem que ser calibrada, tá? Rotina. A rotina, conforme o Ministério da Saúde, é um conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividade deve ser realizada. Uma rotina instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde deve fazer. As rotinas podem conter as informações como o nome da instituição, nome da unidade, a que se destina, título, as normas inerentes à rotina quando couber, identificação do agente das ações, as ações a serem utilizadas e outras informações necessárias. Então, é o dia a dia do que deve ser feito no âmbito hospitalar, naquela unidade, tá? Vamos agora falar sobre a terminologia física utilizada no estabelecimento da assistência à saúde. Unidade hospitalar é um conjunto de elementos que funcionam juntos, onde são executadas atividades afins, visando o melhor atendimento ao paciente, dando conforto, segurança, facilitando o trabalho do pessoal. Como assim é um conjunto de elementos que vai estar funcionando? É a junção da recepção, junto com a emergência, junto com o atendimento médico, o atendimento da enfermagem, internação. Então, essa unidade hospitalar, ele tem que funcionar visando o bem-estar do paciente. Unidade de internação, unidade de enfermagem, é onde o paciente vai ser acomodado, é onde o paciente vai ser cuidado ali. A unidade de enfermagem, unidade de internação. Por que a unidade de enfermagem? Porque quem fica ali o dia a dia com o paciente é a gente, é o enfermeiro com os técnicos de enfermagem. Os médicos passam, mas como uma forma de visita, de ver um prontuário. Então, por isso que a gente fala unidade de enfermagem. Então, é ali que a gente vai acomodar o paciente e vai prestar os nossos cuidados. Unidade de internação pediátrica é voltada a crianças até 14 anos de idade. É definido por grupo etário. Por exemplo, eu não posso ter numa unidade um bebê recém-nascido junto com uma criança de 14 anos. Então, normalmente ela é dividida em unidade neonatal, unidade pediátrica, tá? Não pode possuir mais de 70 leitos por unidade. E também é dividido por faixa etária.
A unidade de internação para doenças transmissíveis é conhecido como DIP, tá? Vocês vão até estagiar isso lá no Oswaldo Cruz. É o conjunto de elementos destinados a pacientes que são portadores de doenças transmissíveis, onde eles precisam ficar em isolamento e esse número não pode passar 30. Por exemplo, pacientes que estão com coronavírus, pacientes que estão com uma tuberculose, que precisa ficar em isolamento. Então, é para essa unidade de internação que a gente chama de DIP, doenças infecciosas parasitárias. Unidade de internação mentais agudas. Gente, a gente não pode misturar um paciente que está mentalmente saudável com pacientes com problemas mentais. Então, são unidades de internação separadas. Lá no Hospital Evangélico, por exemplo, a gente era dividido lá as enfermarias, as unidades das enfermarias pelo alfabeto, e a unidade B era só realmente para pacientes mentais, onde esse número não pode ultrapassar 30 leitos. Tem a unidade do berçário, tá? Que é destinado a recém-nascido sadio, prematuro e patológico. Acredito que todo mundo já deve ter visto um berçáriozinho na vida. A UTI, que é tratamento intensivo, tá? Exige uma assistência médica, uma assistência de enfermagem, ou seja, tem um médico constantemente na UTI. A equipe de enfermagem também está ali, tá? Porque o paciente exige um cuidado maior, porque normalmente são pacientes em estado mais grave. Na unidade de emergência é um conjunto, porque tem o atendimento, tem o diagnóstico, tem o tratamento, tá, do paciente, com ou sem risco de vida, acidentados ou não, passando mal, com mal súbito ou não. Então a unidade de emergência é um conjunto, porque ele passa por várias fases, tá? Centro cirúrgico é aquele que é voltado para operação. E aí, depois tem um centro cirúrgico, tem a sala de recuperação pós-anestésica e tem a pós-operatória imediata, que é quando sai da anestesia. Normalmente, gente, a gente só tem duas fases. O centro cirúrgico, a recuperação pós-anestésica, e daí o paciente já é encaminhado para a clínica cirúrgica. A unidade do centro obstétrico, acho que todo mundo já conhece, é para pacientes que estão em trabalho de parto, cirurgia obstétrica, e é ali que a gente tem os primeiros cuidados com o recém-nascido. Se precisar aspirar, pesagem, então todo esse cuidado no primeiro momento é feito ali mesmo no centro obstétrico. Unidade de centro de material. A gente vai estudar mais lá na frente sobre isso. A gente chama de CME. É ali onde vai ser esterilizado, onde vai ser preparado todo o material que se distribui no hospital. Por exemplo, máscara de nebulização, material para procedimento cirúrgico. Então ele precisa passar por uma fase de preparo, expurgo, que é a limpeza, é quando a gente lava esse material. Depois ele vai para a sala de esterilização. Depois ele vai para o preparo, onde a gente enxuga, embala, vai para a esterilização e aí vai para o arsenal, que é a sala onde fica guardada ali. E aí quando um setor precisa, eu estou precisando de kit de máscara de nebulização, então vai lá no centro de material de esterilização, pega esse material e leva para o setor da sua unidade. E uma coisa interessante, gente, é que o CME tem que estar colado com o centro cirúrgico, porque se acontecer uma coisa de estar na cirurgia e aí sem querer contaminou aquele equipamento cirúrgico, então tem que ser trocado. Então o CML tem que estar perto para que isso seja agilizado e o paciente não se prejudique ali muito tempo exposto. Unidade lactária, gente, é a unidade para a alimentação da criança. E aí tem a amamentação ou a questão de formas lácteas, porque nem todo bebê vai estar amamentando, então ele pode estar tomando num copinho, por exemplo, suco, dieta. Então é uma unidade só específica para a alimentação da criança. Unidade de serviço complementar de diagnóstico e tratamento é aquele onde vai ser realizado diagnóstico, e aí tem vários exames diagnósticos, tá? Raio-X, ressonância, tomografia, fisioterapia, radiologia, o laboratório. Então tudo isso faz parte de um serviço complementar para aquele paciente.
Unidade de serviço geral é onde a gente vai lidar com roupa, alimentação, transporte, energia, que compete para que todo o hospital funcione bem, tá? E aí compreende serviço de lavanderia, manutenção, conservação e reparo, vestiário, garagem, necrotério, material de limpeza. Então é uma unidade realmente geral, tá? Não lidar diretamente com o paciente em si. E a unidade de administração é o RH, é onde faz transporte, registro de paciente, comunicação, que é através do assistente social, tá? Então é só mais realmente, basicamente, a parte administrativa. E aí vamos lá. O paciente, ele envolve várias coisas dentro do hospital. Por exemplo, o paciente, ele precisa do departamento de enfermagem. A enfermagem está ali atuando sobre ele. O serviço social também está ali servindo ao paciente. Departamento médico, fisioterapia, apoio técnico, psicologia. Ah, professora, então quer dizer que todo paciente tenha lá um psicólogo? Não, mas se por acaso ele precisar, terá um psicólogo disponível. A administração, claro, porque tem um prontuário, tem prescrição, tudo isso passa. Nutrição, porque ele precisa se alimentar e essa alimentação vem da nutrição. Departamento de coordenação de ensino. Nem todo hospital tem, mas a maioria dos hospitais escolas, a maioria não, todos os hospitais e escolas têm. Porque recebem estudantes que vão estar interagindo com o paciente. Departamento da rouparia, aquele paciente que está com o lençol na cama, a roupinha dele, então uma hora vai ter que ser lavado para ser trocado. Laboratório. Se o paciente precisar de exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, então tá ali o laboratório atuando junto. Departamento de Recursos Humanos, o RH, e aí o atendimento até do profissional para tá ali atuando, se tá sendo bem atendido, se não tá, então o RH tá ali para dar esse suporte. Departamento de radiologia, se ele precisar de algum exame radiológico, e o da farmácia, porque toda a medicação proveniente do paciente vai vir da farmácia. Gente, a gente falou a aula, e aí a gente vai entrar agora no assunto sobre comunicação, tá? Essa brincadeira eu faria em sala de aula, mas como a gente não está em sala de aula, quando voltar eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Eu vou dizer uma frase, vocês vão se reunir num círculo e vão falando, cochichando. Telefone sem fio, literalmente é telefone sem fio. E aí vão falando um para o outro e a gente vai ver qual foi o resultado final da frase. Porque a gente vai falar agora sobre comunicação. Não nessa aula, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Que a enfermagem, ela precisa ter uma boa comunicação com o paciente. E aí a gente vai ver a importância disso. Então a próxima aula a gente continua a partir desse slide. Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, porque eu sei que tem áudio de cachorro latindo. E eu não sei nem se vocês escutaram meus filhos gritando lá embaixo. Eu realmente tentei o máximo abafar o quarto para que vocês só pudessem ouvir a minha voz, tá? Depois a gente continua a aula. Qualquer dúvida, gente, é só me perguntar, estarei disponível. Mandei também no Classroom uma mensagenzinha sobre o portfólio, tá? O que é o portfólio? Vocês vão elaborar, tá? Como se fosse um livro de vocês, da vida de vocês, agora, nesse momento. Por exemplo, vocês assistiram a aula de hoje e aí vocês não gostaram da aula, não gostou do método EAD, não gostei desse método à distância. Então vocês vão lá no portfólio e vão dizer, ó, no dia 30 a professora Tatiana deu uma aula EAD, mas eu não gostei do método, eu achei que tive dificuldade, que isso. Vocês vão relatar as experiências de vocês, que vocês estão passando. Ah, não, tá sendo muito difícil esse isolamento. Ou então vocês podem dizer o contrário. Essa quarentena tá sendo legal, não pela doença em si, que tá se espalhando por aí,
mas porque eu tô aprendendo por um novo método e achei interessante a discussão disso. Vocês vão colocar as experiências de vocês, o dia a dia de vocês, para enriquecer esse portfólio. Eu anexei no Classroom um videozinho sobre como fazer um portfólio, mas no YouTube também tem outros tutoriais, mas qualquer dúvida eu tô à disposição. Beijo, gente, boa noite!